Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, a temporada 2025, mais que especial. Eu tenho a honra de receber aqui a Cris Simeão, ela é CEO da Previfácio. Isso mesmo, o assunto hoje é aposentadoria, benefício, previdência privada, previdência social. A Cris é minha convidada de honra para dar uma aula para gente se inteirar de um assunto que é tão importante para gente e que tanta gente está sendo desorientado e tendo informações erradas. Cris, muito bem-vinda, é um prazer enorme ter vocês aqui. Previfácio completando agora em 2025, 25 anos. Fundadora da Previfácio desde 2000, é uma vida vivida para a Previdência, a sua vida inteira você trabalhou e você atua nessa área. É importante eu dar essa segurança para você que nos assiste. A Cris, ela tem um domínio enorme do assunto Previdência, enorme. Então, desde já, eu abro esse podcast informando você, assista ele por inteiro e no final a gente vai deixar todas as redes sociais, os contatos da Previfácio, e a Cris já se comprometeu em dar uma consultoria de graça para você que está assistindo. Cris, falei demais. Bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma boa noite para você. Eu queria que você falasse um pouquinho a estrutura da Previfácio, a demanda, como vocês cresceram, como vocês estão à frente do mercado. Conta um pouquinho para quem não conhece qual a estrutura da Previfácio hoje em Atibaia. Vocês atendem o Brasil inteiro, mas vamos falar de Atibaia e região. Vocês estão capacitados. Como que funciona a estrutura de vocês? Nós estamos há 2 anos aqui em Atibaia, né? Já temos uma estrutura, atendemos empresas aqui do setor público e privado. E a Previfácio hoje ela atende o Brasil inteiro. Somos 9 filiais, 150 colaboradores preparados para atender de forma remota e presencial todas as pessoas que desejam saber sobre em que momento estão do seu planejamento previdenciário, se estão próximas ou distantes da aposentadoria e o que elas precisam fazer. Então, a Previfácio ela nasceu das dores do segurado, das dificuldades encontradas junto ao INSS nos seus requerimentos de aposentadoria, de pensão por morte, das aposentadorias especiais, dos quais os segurados esteve exposto a alguns agentes que são prejudiciais à saúde que o INSS não reconhece, daqueles que precisam de um benefício de incapacidade temporária ou permanente e que o INSS não reconheceu aquela doença como incapacitante para o trabalho. Então, a Previfácio nasceu dessas dores. Hoje já são mais de 30 mil aposentados e mais de 400 mil consultorias realizadas no Brasil inteiro. 30 mil aposentados em 25 anos. Você está falando para mim que vocês já aposentaram, a média de vocês é mais de 1.000 aposentados por ano. Exatamente. Vocês fazem a ponte, é importante as pessoas entender, vocês fazem a ponte entre o trabalhador e todo o trâmite para levar ele até a aposentadoria por completo. Exatamente. Desde a validação dos documentos que são necessários para comprovar aquela atividade especial, um relatório médico, né? Nós solicitamos prontuários. Então, toda a orientação documental e a validação do período contributivo, ela é realizada pela nossa consultoria. Assim também como a análise do CNIS, né, que é importantíssimo hoje. Hoje é um documento que é um norte para nós. O que é o CNIS, Cris? O CNIS é um Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, são suas informações que constam no INSS. E ele é um grande espelho, né, dos problemas que você pode enfrentar lá na frente, ou se você, de forma preventiva, identificar esses problemas e começar a trabalhar de forma planejada a sua aposentadoria e já eliminar os riscos durante o caminho, ele vai, assim, para nós e para o segurado, é o melhor documento que tem para você realmente iniciar um planejamento previdenciário. Tem um ditado que eu amo: começar certo para não dar errado. Exatamente. O importante é as pessoas que nos assistem ter a informação. Todo esse processo de consultoria, para quem procura a Previfácio, a gente vai deixar todos os contatos da Previfácio. Você consegue ter um atendimento online ou presencial. No final do podcast, a gente vai deixar todos os contatos para Atibaia e região e para o Brasil inteiro.
São 9 unidades? 9 unidades. Todas no estado de São Paulo? Não, são 8 aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma em Pernambuco, Praia Grande, Campinas, São José dos Campos, Atibaia, 2 em São Miguel Paulista, Arthur Alvim e Centro. Empreendeu muito essa mulher, muito. Gente, a Cris, nossa convidada para o podcast, ela vai dar uma aula pra gente de previdência. Só que eu estava conversando há pouco com ela. É tão delicada essa situação da Previdência, cada caso é um caso único, né, Cris? Então aqui a gente vai abordar os tópicos mais importantes que se adequam agora no ano de 2025. Mas você que precisa de uma orientação, você que está prestes a se aposentar ou não, procurem, porque eles têm toda uma estrutura ética, sólida e tecnológica para te orientar. Cris, a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Vamos lá, gente, eu tive que estudar a Previdência para atender essa mulher. Eu queria falar com você, a bendita regra que mudou a partir de 2019. Teve uma mudança muito grande previdenciária, foi bem na época da pandemia, se não me falha a memória. O que isso impactou? Foram o que mais mudou para a gente que está para se aposentar agora? Até 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência Social, não havia necessidade de idade mínima. Bastava que o segurado cumprisse 35 anos se homem e 30 anos se mulher, e ele conseguiria se aposentar por tempo de contribuição. Tá. Após a reforma da Previdência Social, que ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019, que introduziu várias regras de transição, e por isso que eu reforço muito a importância do planejamento previdenciário, ela introduziu idade mínima, tempo maior de contribuição e afastou dos brasileiros, né, principalmente aqueles que estavam mais próximos, distanciou a aposentadoria. Então, hoje o brasileiro ele precisa trabalhar mais, cumprir o requisito etário para conseguir se aposentar. E detalhe, tá, gente? A aposentadoria por tempo de contribuição acabou. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje existem as regras de transição que são para aqueles que já estavam, né, introduzidos no mercado de trabalho, que já estavam filiados, né, ao INSS. Então, esses tiveram e têm a oportunidade de cumprir uma regra de transição e se aposentar. Caso não preencha as regras de transição, nenhuma das regras de transição, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, foram 4, aí você vai se aposentar por idade, aos 65 anos, o homem com 15 anos contribuídos e a mulher aos 62 anos com os 15 anos também de contribuição, tá? Essas mudanças, elas estão vindo cada vez mais frequentes nas regras da contribuição, da aposentadoria. Como que vocês fazem? Vocês são uma empresa, você é uma CEO, está à frente de 150 funcionários, para vocês se atualizarem. É muito importante a pessoa que nos assiste, por quê? Vocês têm toda uma estrutura por detrás para vocês estarem aplicando o que há de lei mais vigente e mais atual. É comum as pessoas chegarem lá e terem sido orientados de forma errada? É muito comum. É muito comum, tanto a orientação fornecida pelo INSS e, às vezes, infelizmente, até por um advogado que não é especialista na área, né? Não digo especialista na área, porque o especialista, ele acompanha efetivamente as mudanças, mas um advogado generalista tem um pouco de dificuldade, porque até nós que somos da área temos também dificuldade para acompanhar, porque você dorme com uma lei, acorda com uma portaria, acorda com uma instrução normativa e toda hora muda alguma coisa. Às vezes uma tese fixada no STJ, no STF, que acaba impactando a vida de todos os brasileiros, né? Por exemplo, depois da reforma da Previdência Social, mais de 2.000 artigos já foram alterados. De 2019 até 2025, 6 anos. Exatamente. 2.000 artigos, 2.000 mudanças. 2.000 mudanças estão acontecendo e estão mudando o tempo todo. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma decisão do STJ que vai impactar muito os trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, como agentes químicos, biológicos, até o ruído que o STF já tinha decidido como prejudicial à saúde,
também com essa decisão do STJ, voltou de novo a polêmica para saber se realmente vai permanecer como atividade especial ou não, porque o STJ entendeu que se a empresa declara que o equipamento de proteção individual protege o trabalhador, aquele período ele não vai ser mais reconhecido como atividade especial. O que até então, o entendimento era que se há exposição a agentes nocivos, ainda que a empresa forneça, não descaracteriza o tempo de atividade especial. Esse sempre foi o entendimento. Com esse entendimento do STJ, mudou tudo. Ou seja, cada vez mais se criam possibilidades para se dificultar ou se prolongar o tempo da aposentadoria. Exatamente. Porque o brasileiro está vivendo mais. Essa projeção de expectativa de vida é um dos motivos? Sem dúvida, a expectativa brasileira aumentou bastante. Isso, sem dúvida, acaba impactando no orçamento da União. E isso acaba impactando, né, nos programas sociais, nas aposentadorias, porque há sempre necessidade de reforma e readequação. Uma outra coisa também que acaba impactando é que antigamente os brasileiros tinham mais filhos. Hoje os brasileiros diminuíram, já não querem ter mais filhos. E o custeio disso tudo ao longo do tempo? E os brasileiros estão vivendo mais. Ou seja, então, o volume de contribuição diminuiu e o volume de pedidos de aposentadoria aumentou. E o tempo também que o INSS paga essas aposentadorias também aumentou. Né? Então, por exemplo, antes da reforma, nós tínhamos o fator previdenciário. Quanto maior a expectativa do brasileiro, menor era o valor do benefício, porque o INSS entendia que tinha que pagar mais tempo. Hoje, a única regra que trouxe o fator previdenciário foi a regra de transição de 50%, que eram aqueles que faltavam 2 anos para aposentadoria antes da reforma. Então, eles poderiam optar por essa regra de transição. Então, ela ainda trouxe o fator previdenciário consigo, porque não tinha uma idade mínima fixada. Então, quando não tem idade mínima, que existe fator previdenciário. As demais regras todas têm idade mínima. Então, ou idade ou uma regra para cumprir, uma pontuação, por exemplo, né, que é a regra de transição por pontos. Então, essa precisa somar idade mais tempo de contribuição, tem que dar uma pontuação para aquele ano que você vai requerer. Cada trabalhador que chega na Previfácil é uma situação única. É uma situação única. Não tem uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. O que existe, assim, é uma orientação nossa, identificando todo aquele cenário, período contributivo, as vulnerabilidades, que são os indicadores de CNIS, né, que alguns dependem realmente de acerto, outros não vão precisar o trabalhador tomar nenhum tipo de providência. Então, esses casos são identificados na consultoria. O trabalhador ele sai orientado sobre a necessidade de correção dos formulários em que o INSS vai precisar validar ou não, se aquelas contribuições estão corretas, se ele vai precisar complementar, por exemplo, as contribuições hoje abaixo do salário mínimo, elas não são computadas para fins de tempo de contribuição. Então, ele precisa complementar. Então, essas orientações todas são passadas na nossa consultoria, o tempo de contribuição, a atividade especial. Por exemplo, a períodos anteriores a 28 de abril de 1995, muitos trabalhadores não sabem que, embora as empresas que eles tenham trabalhado, embora tenham fechado, mas a carteira de trabalho faz prova de atividade especial também. Para algumas funções. E hoje, sabendo até porque essas mudanças, em abril de 95, mudou. Aliás, todo tempo muda tudo, gente. Então, até 28 de abril de 95, era possível enquadrar a atividade especial por categoria profissional, né? Ou seja, pela profissão. A partir de abril de 99 de abril de 95 para frente, o trabalhador precisa comprovar que ele esteve exposto a agentes nocivos. E aí precisa dos formulários. E aí, para cada período, você tem formulários que a gente consegue validar e outros que não consegue. Então, a gente precisa realmente pedir a correção ou a readequação. E se a empresa fechou? E se a empresa fechou? Essa é a maior dificuldade. Então, assim, nós temos várias estratégias, né, para realmente ajudar esse trabalhador. É claro que algumas coisas a gente não vai conseguir fazer porque existe realmente um impedimento que não tem o que fazer. Mas, na grande maioria, a gente sempre consegue adequar uma estratégia, buscar o direito adquirido em relação àquele período, buscar uma empresa por singularidade, laudos técnicos ambientais, ou o sindicato, que às vezes também é o guardião da documentação de uma empresa que fechou, às vezes um síndico da massa falida, um gestor. Então, assim, isso a gente consegue ajudar o trabalhador a localizar e a buscar algumas estratégias. É um garimpo no passado. Você vai lá vasculhar o passado da pessoa. Ô, Cris,
Para a pessoa que nos assiste agora, quais são as maiores falhas, os maiores erros quando a pessoa chega e vem fazer uma consulta? Com o que vocês se deparam ali? A pessoa já vai com uma ilusão de se aposentar. Daí o que vocês identificam de maior falha quando as pessoas já vão fazer o pedido de aposentadoria hoje? Eu acho que a maior falha hoje, eu entendo que seja as pessoas não guardarem a documentação. Muitas pessoas não têm o hábito de guardar, né? Muitas pessoas desprezam o termo de rescisão, extrato de fundo de garantia, ou a carteira de trabalho às vezes não está em boas condições, mas isso a gente consegue buscar de outras maneiras a informação. E algumas delas também, que eu percebo, elas validam muito as informações do simulador do INSS. Isso é seríssimo, gente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o simulador do INSS, porque o simulador do INSS não converte atividade especial, ele não simula, por exemplo, o tempo de contribuição do professor, que é uma aposentadoria diferenciada. Ele não, por exemplo, ele não traz para você a possibilidade também de introduzir período de regime próprio. Então, assim, a Prev Fácil, ela faz uma simulação, né, adequada com todos os períodos em que efetivamente o segurado trabalhou. Nós identificamos outras estratégias que, às vezes, por exemplo, você não se encaixa numa regra de transição, mas, de repente, você se encaixa numa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que é aquela que justamente não houve mudança com a reforma da Previdência Social. Nós vamos falar já disso daí. E a aposentadoria hoje da pessoa com deficiência tem sido uma estratégia muito boa, porque ela não exige idade mínima, não tem incidência de fator previdenciário e tem um tempo reduzido em relação às demais aposentadorias. E não precisa parar de trabalhar. O que é importante as pessoas entenderem, antigamente a gente queria se aposentar. Você pegava toda a sua documentação, você ia para o INSS, pegava uma senha, perdia a sua manhã inteira, que ficava 50 pessoas na sua frente, para você ter um atendimento de 10 minutos, a maioria das vezes uma informação bem parcial, bem mediana, a gente saía de lá. Eu sei porque eu fiz isso com meu pai e com a minha mãe várias vezes. Quando meu pai e minha mãe viravam para mim e falavam, tem que ir no INSS, aqui em Atibaia tinha um. Eu falava, meu Deus, já sei que eu vou perder a manhã inteira lá. Era um ambiente péssimo. Os funcionários atendiam a gente de uma forma assim, é lógico que a gente não pode falar todos, mas era um atendimento ruim. Dava uma informação, a gente saía de lá com mais dúvida do que quando a gente chegava. Geralmente não se resolvia e não se dava um norte. O que eu estou entendendo hoje é que a Prev Fácil, você fundou a Prev Fácil no ano 2000. Hoje você disponibiliza para o povo brasileiro, porque a gente está falando de Brasil, todas as informações atualizadas, concretas, de forma correta, para levar essa pessoa a se aposentar. E todo esse processo ele é gratuito. A consultoria, sim. É muito importante isso para você. Outra coisa que eu quero perguntar para você, Cris. Que orientação você dá para as pessoas? Como se preparar para a aposentadoria? Qual a idade? A pessoa está nos assistindo aqui. A pessoa já quer fazer um preparo. Fala assim, que momento da minha vida que eu já tenho que começar a me preocupar para que quando eu chegar numa idade mais avançada eu esteja tranquila? Eu acho que para muitos que foram surpreendidos com a reforma da Previdência Social, mas que estejam, né, há 10 anos antes da aposentadoria, ainda é possível fazer, porque a gente consegue fazer tanto o planejamento previdenciário quanto o planejamento financeiro. Né? A gente pode simular valores de contribuição, espécie de contribuinte, adequar aquela situação real do segurado, se ele está desempregado, se ele está desenvolvendo alguma atividade como autônomo, se ele contribui como MEI, mas ele possui tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, se é possível encaixá-lo como no plano simplificado ou no plano normal, que são outras espécies de contribuição do INSS que a gente consegue encaixar sem que seja necessariamente o MEI. Inclusive, eu quero até deixar um alerta aqui para o contribuinte do MEI, que as contribuições em atraso, elas têm um período para serem regularizadas. Se o segurado passar de um determinado período, aquelas contribuições não serão computadas para a aposentadoria. Ou seja, vamos ver se eu entendi. Pessoas que estão com muitas parcelas de MEI vencidas, mesmo que quando dê uma virada de ano ou elas regularizem a situação do MEI delas,
Se passar, você sabe quanto que é esse período? Normalmente um ano. Se passar de mais de um ano da mensalidade do MEI vencida, quando a pessoa for se aposentar lá na frente, esse período de atraso não contabiliza. Para os 15 anos, né? Olha isso. Para os 15 anos, porque o MEI só dá direito à aposentadoria por idade. Ok. Então, se ele depende dessas contribuições para somar os 15 anos, ele vai ter dificuldade para se aposentar. Ele não vai se aposentar porque essas contribuições não serão computadas para carência, tá, gente? O que é carência? Carência é um tempo mínimo de contribuição que o INSS exige, mas que sejam contribuições regulares. E quando é que eu devo me preocupar com essa carência? Quando essas contribuições são de minha responsabilidade, né? Então, se eu sou responsável por essas contribuições, eu preciso recolhê-las em dia ou num período em atraso, mas que seja permitido por lei. Se eu excedo esse período, o INSS não vai computar ele para essa carência necessária. Agora, se a responsabilidade pelas contribuições era do empregador ou do tomador de serviço, o segurado não precisa se preocupar porque a responsabilidade quando era ele estava no CLT. Isso, quando ele estava no CLT. A partir do momento que a pessoa virou um MEI, a responsabilidade é dele. Ou seja, não atrase a sua parcela, que hoje está em torno de 76, não chegou a R$80. Não atrase a tua parcela, porque isso vai te prejudicar lá na frente. Exatamente. Quando a gente, vamos falar um pouquinho de MEI, porque na região eu vejo que há uma crescente muito grande. Brasil então, inteiro. Hoje é uma tendência, né? Era para chegar nos informais, mas pós-pandemia parece que todo mundo que saiu da CLT, que ficou desempregado, abriu o MEI. E nem sempre é a melhor estratégia, né? Porque a pessoa às vezes já tinha tempo até para se aposentar. Porque, olha que informação importante. Então é importante vocês fazerem um planejamento previdenciário, uma consultoria, porque às vezes a pessoa já tem tempo para se aposentar, porque tem período especial que não foi convertido, trabalhou na roça, tem período rural que pode ser computado também como tempo de contribuição, prestou serviço militar, então todos esses períodos podem ser computados como tempo de contribuição. Olha isso. E a pessoa às vezes está pagando lá um MEI, às vezes até paga de forma irregular para tentar manter a qualidade, né? E a manutenção do direito aos benefícios da Previdência Social, mas às vezes ela já alcançou o direito a um benefício e não sabe. E às vezes não é porque ela também deixou de pagar o INSS que ela também não tenha direito a benefício, porque se ela, por exemplo, desenvolveu ou adquiriu uma doença em um momento em que ela tinha qualidade segurada, porque ela estava pagando o INSS, né, e já fazem 2, 3 anos que parou de pagar, mas naquele momento ela tem direito ao benefício. O INSS, óbvio, vai negar, mas nós temos toda a orientação, né, e a gente costuma passar essa orientação para que a pessoa consiga resgatar esse direito. A possibilidade de um recurso, como se fosse um recurso ou não? Não, às vezes até reconhecido administrativamente, né? O que a gente precisa realmente é orientar esse segurado para que ele converse com o médico, que ele traga prontuário médico para realmente comprovar, né, que ele realmente estava doente naquele período onde ele tinha qualidade de segurado. Então, com essas provas, a gente consegue restabelecer o direito a um benefício por incapacidade temporária ou até permanente. E as pessoas, às vezes, vão direto no requerimento de LOAS, né, porque não tem qualidade, não paga INSS, mas precisa do benefício porque tem uma incapacidade de longa duração por mais de 2 anos. E, às vezes, as pessoas acham que o LOAS talvez seja a estratégia melhor, e nem sempre é. Às vezes, tentar resgatar essa qualidade naquele momento que ele tinha é muito melhor do que ficar trabalhando em cima de um benefício assistencial. Você está falando aí um pouquinho, eu estou pensando assim, casos de pessoas que tiveram síndrome de pânico, depressão ou estão passando por esse processo, ainda tão jovens, 30 anos, 40 anos. É importante que a pessoa guarde, ela se documente de todo esse período, independente de qualquer enfermidade, problema de coluna, pessoa sofreu um acidente de carro. Quanto mais informações e quanto mais documentado ela tiver lá na frente, quando ela se aposentar, for buscar a aposentadoria dela, isso vai ser muito relevante para o processo. Sim, com certeza, porque às vezes ela também não alcança talvez o direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição por idade, mas talvez ela tenha direito a um benefício por incapacidade mesmo, né? Ou talvez uma conversão para uma aposentadoria da pessoa com deficiência que tem o tempo reduzido de tempo de contribuição. Nós vamos falar já desse tema, aposentadoria por deficiência, que é muito polêmico isso, e eu quero que você dê uma aula disso daí. Mas antes disso, para a gente fechar, quem é MEI hoje para se aposentar tem que estar com 15 anos de contribuição, teoricamente sem atraso nas parcelas, que é o bonitinho.
Sim, ele pode somar tempo de MEI também, caso ele não tenha contribuído por 15 anos, com um tempo que ele trabalhou como CLT, né, ou que ele contribuiu como facultativo ou contribuinte autônomo individual. No mínimo 15 anos. Mas ele precisa ter os 15 anos. Ele pode somar o tempo de MEI com os períodos de carteira também. E para pedir aposentadoria, a mulher a partir de que idade? 62. E homem? 65. Mulher 62, homem 65. Para você que é pelo menos MEI, mais o que você trabalhou, tem que somar 15 anos. Tá em dúvida? Pega toda a sua documentação, marca a consultoria com a Previfácil que eles vão te dar. Gente, eu já passei por isso, eu e o Alexandre. Ela já me deu o norte, ó. O Alexandre vai se aposentar nessa faixa etária, você nessa, tem que contribuir. Eles dão um número bonitinho pra gente, é legal, porque você já se programa. Cris, eu quero que a gente fale um pouquinho agora das aposentadorias para quem sofreu acidentes. Como que eu falo isso, Cris? Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Deficiência, pessoas que sofreram acidente, isso é muito delicado e é importante que as pessoas tenham essa orientação. Vamos falar por deficiência, porque às vezes a pessoa está imaginando deficiência, alguém que está cadeirante, alguém que teve que cortar uma perna, alguém que sofreu um acidente e algo muito grave. E hoje tem coisas muito mais corriqueiras no nosso dia a dia. Um problema de coluna. Por exemplo, uma deficiência engloba o quê que está mais na rotina do brasileiro hoje? Então, nós temos vários casos, né? Deficiência não é incapacidade, né? Deficiência é uma limitação em relação aos demais colegas que desenvolvem a mesma função, tá? Então, por exemplo, eu posso ser uma enfermeira e ter visão monocular. Ela consegue se aposentar com 28 anos de contribuição, se admite também a conversão de atividade especial, porque quando você converte atividade especial, você ganha tempo um pouco maior, né? Então, você admite a conversão da atividade especial e a conversão do tempo diferenciado em relação ao tempo contribuído da pessoa com deficiência. Então, a mulher com 28 anos consegue se aposentar e, se for grave, ainda consegue reduzir mais ainda o tempo. Olha tá? Isso. Então, nós temos 3 tipos de deficiência: a moderada, a leve, moderada e grave. Existe uma escala, então. Existe uma escala. Fala um pouquinho da leve. Então, a leve vai exigir, por exemplo, vai tirar... A mulher consegue se aposentar com 28 anos e o homem com 33 anos contribuídos. Tá. Não exige idade mínima, se admite a conversão da atividade especial até a data anterior à deficiência, né? Adquirida ou congênita, aquela que nasce com você, né? Então, você consegue fazer essa contagem diferenciada. Somou 28 anos. Somou 28 anos, mulher consegue se aposentar e 33 anos homem. É claro que ele vai ser avaliado por uma perícia médica e social. Vai ter que preencher uma pontuação, né, que vai identificar qual que é o grau dele de limitação em relação aos demais. E, se preenchidos os requisitos, o INSS tem concedido administrativamente. É claro que às vezes o INSS reconhece uma deficiência em grau leve, mas na verdade às vezes o segurado possui uma deficiência em grau moderado. Então, como a gente precisa de redução de tempo, às vezes a gente precisa recorrer dessa decisão para que seja fixado a deficiência dele no grau que de fato ele possui. Mas normalmente no grau leve o INSS ele tem reconhecido. Tá? Então, se o segurado preenche os requisitos para essa deficiência, né, para essa aposentadoria, ele vai conseguir se aposentar. E quem preenche os requisitos para aposentadoria hoje da pessoa com deficiência? Qualquer pessoa que tenha uma deficiência ou uma limitação, que pode ser uma perda auditiva leve, uma visão monocular, que tenha, por exemplo, que tenha sofrido um acidente de trabalho, trabalhe com uma redução ou tenha sido reabilitado para uma outra função, que tenha, por exemplo... Coluna, que é uma coisa muito comum, hein? Coluna, né? Nós aposentamos recentemente um cliente nosso aqui, inclusive de Atibaia, com 48 anos de idade e... com 33 anos contribuídos, porque ele era motorista, então ele conseguiu a conversão do tempo e se aposentou com a maior média dele, porque afastou o fator previdenciário, não exige idade mínima, e ele pegou a maior média dos salários dele de contribuição. Ô Cris, e os casos que estão sendo muito comuns hoje, pessoas com depressão, síndrome de pânico, essas situações, como que está a situação dessas pessoas perante a Previdência? Então, desde a época da pandemia, aumentou muito esses casos da Previdência, né? Mais de 60% dos requerimentos hoje são relacionados a problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. Então, realmente tem sido um desafio, porque normalmente em saúde mental você não tem exames
específicos, são clínicos, né? Mas se o médico realmente atesta, né? E síndrome de burnout também é muito comum, tem acontecido bastante. A gente precisa realmente, alguns casos o INSS reconhece, outros casos ele não vai reconhecer. O INSS, para reconhecer hoje um benefício de incapacidade temporária, sempre foi assim, tá, gente? Às vezes você tem uma doença grave e o INSS não vai reconhecer aquilo como incapacitante para o seu trabalho. Olha isso. Porque não é. Mas, às vezes, você tem uma outra doença, até de um grau mais simples, e ela realmente vai te incapacitar para o trabalho. Por exemplo, eu tenho um caso de ajudante de caminhão, outras pessoas, a enfermeira, por exemplo, né, que às vezes precisa remover um paciente, marca para outro, tem um problema de coluna seríssimo. Então, aquele problema de coluna dela realmente vai impactar na atividade laboral dela e pode ser reconhecida como uma incapacidade. Mas eu tenho uma pessoa que tem problema de coluna e trabalha sentado o dia inteiro. E aí o perito pode ser que não reconheça aquilo como uma incapacidade. Entendi. Entende? Então, às vezes você tem um problema sério que o INSS é uma doença grave, a gente sabe que é grave, mas ele não vai te incapacitar. E outras realmente são até de natureza mais leve, mas a continuidade no trabalho pode agravar e pode realmente prejudicar e pode piorar o teu quadro. A gente estava falando há pouco das regras que mudaram a partir de 2019. Mas como que está o cenário hoje da Previdência Social no nosso país? O que você tem acompanhado? Eu tenho acompanhado que está difícil para as pessoas realmente se aposentarem, porque está cada vez mais distante, o INSS tem dificultado cada vez mais. São mais, eles não divulgam, mas são mais de 10 milhões de requerimentos aguardando análise e conclusão, ou na esfera inicial, que é o INSS, ou no Conselho de Recursos da Previdência Social, que é quando você tem um benefício negado, você pode recorrer, né? Então, no total, são mais de 10 milhões de benefícios aguardando análise. Então, existe um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal para redução disso já há uns 3 anos, mas o INSS não tem conseguido cumprir esse acordo, né? Então, às vezes, para você conseguir a conclusão de um requerimento, você tem que impulsionar, às vezes, o processo com mandado de segurança, uma reclamação no Tribunal de Contas da União, na TCU, no Fala Brasil, enfim, para que aquele requerimento realmente seja concluído no INSS, porque senão fica muito tempo. O tempo é muito superior ao que realmente foi fixado no acordo judicial. Eu estou com 52 anos, a gente cresceu ouvindo falar na reforma da Previdência. E essas reformas acontecem cada vez mais frequente e me parece que, com o passar do tempo, cada vez mais o trabalhador é prejudicado. Você está há 25 anos nessa área. É importante a gente alertar as pessoas que estão assistindo, porque hoje a gente tem a Previdência Social, que está se tornando uma caixinha de surpresa, caso a caso, e de algum tempo para cá tem se ouvido muito falar em previdência privada. Você oferece isso dentro da Previfácil também. Eu queria que você orientasse as pessoas. Que orientação que você dá para o jovem? Vamos falar o jovem 25, 30 anos. Já está enxergando hoje que a situação está crítica do país. A gente hoje não tem uma segurança no nosso país de como que vai estar o nosso INSS daqui 25, 30 anos. Que orientação que você dá para esse pessoal que hoje está ganhando bem, que já se formou, que tá... O caminho correto é a previdência privada? Eu acho que é um caminho seguro, sim. Eu acho que tanto a previdência privada, como tem outras, por exemplo, aplicações, tesouro, você tem outros caminhos hoje que você pode construir um patrimônio, construir uma segurança, para que lá na frente essa segurança seja complementar ou que você realmente decida construir um outro caminho. Às vezes abrir um negócio, às vezes, enfim. Então, hoje a Previfácil, ela realmente faz essa frente, porque o brasileiro não se prepara para a Previdência Social, para a aposentadoria, infelizmente, deixa muito para a última hora, e até 2019 nós tínhamos um cenário, e depois de 2019 nós temos vários. E é importantíssimo fazer esse planejamento, porque quem faz esse planejamento, pelo menos com 10 anos de antecedência, com certeza vai se aposentar de uma maneira mais tranquila. Não só no planejamento financeiro, mas na parte documental, na parte do acompanhamento das informações que constam lá no INSS. Por exemplo, aquele que contribui acima do teto da Previdência Social, você pode ganhar
sei lá, 30 mil por mês, mas você vai aposentar limitado ao teto, que são os R$8.157 lá. Então, o que você vai fazer? Qual que é o seu planejamento, né? É claro que muitas pessoas hoje, algumas pessoas, né, porque não é a realidade da maioria, né? Mas algumas pessoas realmente conseguem, ao longo da vida, fazerem algum planejamento para não depender da Previdência, mas a maioria depende. E são essas pessoas que nós queremos impactar também. Nós impactamos 30 mil clientes aposentados. Agora, nós queremos ajudar também as pessoas a se organizarem, a se planejarem financeiramente para esse momento da aposentadoria. E vocês oferecem esse programa para as pessoas também. Essa consultoria também do planejamento, né? Que pode ser uma previdência privada, pode ser um capital segurado. Nós fizemos uma parceria muito importante com a MetLife, que, aliás, hoje é considerado, está entre as 11 empresas consideradas inquebrantáveis do mundo. Eles pagaram o seguro lá do Titanic, Segunda Guerra Mundial, né, Previdência Social do Chile. Então, assim, é uma empresa muito forte, consolidada, que existe há mais de um século, né? E nós conseguimos fazer essa parceria. E hoje nós conseguimos oferecer um planejamento financeiro pela MetLife, né, uma consultoria muito sólida. Isso é acessível para as pessoas? É acessível, com certeza. Qualquer pessoa que seja um pouco mais organizada, que tenha um pouco de planejamento, ela com certeza vai conseguir fazer. E muito mais seguro, né? É muito mais seguro, com certeza. E você não vai depender, porque quando você chega lá na frente, existe um tempo, esse programa, ele existe um tempo, 25 anos, 20 anos, a pessoa já fecha um pacote? Na verdade, o planejamento da MetLife normalmente são de 10 anos, né? Você, por exemplo, você contrata um capital segurado, daqui 10 anos você pode resgatar esse capital e, de repente, iniciar uma nova fase da sua vida. Ou caso você não queira resgatar, você pode resgatá-lo no momento que você desejar, daqui 30, 20 anos, se for o caso, se você for muito jovem, né? Ou no momento da sua aposentadoria, ou no momento da construção desse capital. Caso aconteça alguma coisa com você, todo o capital que você contratou, ele é antecipado. Que já é uma baita de uma proteção financeira, né? É uma segurança. Então, não é um seguro, aquele seguro que você faz no banco, se você paga por um ano, você perdeu o dinheiro. Você contrata por 10 anos e você tem proteção no mínimo até os 75 anos. Olha isso. Então, é muito importante hoje, assim, para os americanos já é muito comum, eu acho que para os brasileiros tem aumentado bastante. Isso que eu ia te perguntar. Você está há 25 anos nesse segmento de previdência. Essa questão da previdência privada, ela está numa crescente? O Brasil, isso está se embutindo? Porque o brasileiro não tinha essa cultura. Você pegar uma geração atrás, os nossos pais, imagina, eles se aposentavam com mais e com um tempo menor. Verdade. Hoje as pessoas estão se aposentando muito mais tarde com um salário desse tamanho que não vai dar para nada. Para nada. Então, essa cultura, o brasileiro está mudando essa cultura? Sim, eu acho que o brasileiro está bem preocupado, vem aderindo bastante, né? E está mais consciente. Eu acho que o brasileiro está mais consciente. Nós vamos gravar um podcast falando só de previdência privada, viu? Eu acho muito importante isso. Vai ser um prazer. E para os jovens também. Quem tá com 25, 30 anos. E é legal esse negócio de 10 anos. 10 anos passar assim, gente. Passa. E assim, o interessante, quanto mais jovem você faz, menor é o valor que você vai pagar. E quanto mais a gente deixa para frente, é óbvio que os riscos são maiores também para a seguradora, então mais caro fica. Então, por isso que eu acho que vale muito a pena. Se você é jovem, se você está começando, você tem 20, 25, 30, o momento de você construir, fazer um planejamento financeiro para a vida é agora. Olha que legal. Então, muito bom. Que mais que a gente tem para conversar com essa mulher, gente? Tanta coisa. Quero saber dos desafios. 25 anos à frente, CEO de uma empresa que só cuida de previdência. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Quero saber esse ano. Eu acho que os desafios é acompanhar as mudanças da legislação. Eu acho que é aquilo que eu comentei, né? Às vezes você dorme com uma lei, acorda com uma portaria, uma instrução normativa, um parecer diferente, uma tese fixada, né, no Superior Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal Federal. Então, assim, tudo isso acaba impactando, né? Todo mundo deve ter acompanhado a revisão da vida toda, né? Era uma expectativa muito grande dos aposentados terem os benefícios revisados, né, com base dos salários da vida toda. Infelizmente caiu, né? E já era uma decisão que o STF tinha batido o martelo e voltou atrás.
né? Então, assim, foi uma expectativa grande e frustrada, né? Porque muitas pessoas esperavam e realmente não aconteceu. E realmente acompanhar todas as mudanças o tempo todo, né? Que realmente acontece, é um desafio muito grande. Eu acho que muitas pessoas hoje têm insegurança em relação à Previdência Social, né? Se realmente a Previdência Social não vai quebrar a gente, eu acho que é importante a gente falar isso. Mas é claro que, né, nós sabemos que existem algumas deficiências em relação à administração pública, né, e que isso precisa ser melhorado, todo mundo sabe, né, até em respeito ao trabalhador, em respeito a tudo que foi construído, porque a aposentadoria, o momento da aposentadoria é um momento de expectativa, né, é um momento que a pessoa realmente vira a chave. E isso, infelizmente, no Brasil nem sempre é respeitado, né? As leis mudam muito, né? O direito adquirido nem sempre é respeitado, né? Então, ao longo do tempo, né, nós tivemos várias reformas, várias introduções. A aposentadoria por tempo de contribuição, na regra por pontos da deficiência, foram introduzidas em 2013 e 2015. Mas nós tivemos uma reforma em 1998, né? Tivemos outra agora em 2019, 2 reformas profundas. E caminhamos talvez para uma outra... Que fala o quê? Ainda nesse governo, você acha? Não, eu acho que esse governo não, mas eu entendo que talvez eles queiram mexer com a idade, né? Porque aumentou muito a expectativa de vida do brasileiro, né? Então a gente sabe que... E isso gera uma insegurança, porque quem já está no sistema contribuindo tem uma expectativa, né? E as regras do jogo mudam o tempo todo. Eu tenho pensado muito com o Alexandre, né? Você já veio aqui, a gente conversou, porque eu falo assim, a primeira coisa que o brasileiro tem que ter de consciência... Você vai ter que trabalhar a sua vida inteira. E pedir a Deus saúde, né, Cris? Trabalhar a vida inteira e pedir a Deus saúde. Só que se a gente puder se planejar para quando chegar na casa dos 65, 70, ter uma qualidade de vida com uma estabilidade financeira maior, né? Com base... Porque hoje, por exemplo, existe um número, uma estatística básica. Grande volume das pessoas que se aposentam hoje, elas têm se aposentado com um salário mínimo? Um pouco mais que um, mas a grande maioria... Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Mas a maioria que eu imagino se aposentam com um salário mínimo. Exatamente. Hoje não chega a R$ 1.500. Exatamente. E a tendência é sempre diminuir, né? Porque ainda que você se aposente bem, a correção da aposentadoria sempre vai ser inferior, por exemplo, à correção do salário mínimo. São índices diferentes. Que absurdo, e aí acaba realmente, ao longo dos anos, a aposentadoria achatando, né? E o aposentado perdendo poder de compra. Então, isso acontece. Por isso que é importante o planejamento. E, às vezes, escolher aquela questão do simulador. Às vezes, você está lá olhando, você fala, está disponível o benefício. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, você aguarda um ano, você tem direito a um benefício muito melhor. Porque, às vezes, a gente tem que pensar que o benefício tem caráter vitalício. Eu vou receber aquilo pro resto da vida. Se eu receber aquilo, eu validei o benefício. Não adianta reclamar. Eu vou poder revisar o benefício em períodos especiais, algum período que eu deixei, né, que não foi computado pelo INSS. Mas aquele valor, eu vou deixar, às vezes, de ter a oportunidade de escolher um benefício mais vantajoso. A gente está caminhando para o final, mas eu não posso terminar esse podcast sem te fazer uma pergunta. 25 anos atrás... Porque assim, hoje quando se falava em previdência, geralmente tem alguns advogados que migraram para essa área previdenciária. Há 25 anos atrás, o que te inspirou a montar uma empresa para cuidar especificamente desse assunto previdência? Você sempre quis isso? Não. Na verdade, não. Na verdade, eu fui atraída pelas dores dos segurados. Eu me envolvi tanto, porque assim, eu sempre quis... Sou formada em Direito, né? E eu sempre quis, de alguma maneira, impactar a vida das pessoas de forma positiva. Então, desde o segundo ano da faculdade, né? Eu lembro dos amigos da minha mãe com dificuldade para se aposentar e aquela pensão por morte, aquela situação, dificuldade de atendimento era presencial, o servidor às vezes mal-humorado, às vezes passava uma orientação errada. Então, eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, né? E eu falo que hoje a Prev cresceu tanto, mas não foi em decorrência de indicação de outros clientes. Então, nós fomos impactados pelas dores dos segurados, a dificuldade do sistema, que a gente sabe que existe, e ainda de que o sistema anterior era até mais fácil, porque, né, não tinha idade mínima, bastava completar o requisito
tempo de contribuição, podia se aposentar, né? Mas hoje não, hoje você precisa ter mais tempo de contribuição, cumprir pedágio, idade mínima, escolher qual regra para você é melhor, enfim. E realmente estudar se você não tem direito adquirido nas regras anteriores, que talvez seja mais vantajoso. Então, você tem muitas situações que você precisa conhecer tecnicamente falando. E uma das situações que hoje eu percebo também é que existe uma exclusão digital. Né? Hoje, por exemplo, tem pessoas mais velhas que têm dificuldade de acessar o aplicativo do meu INSS. Imagina, minha mãe... Você pega a pessoa de 65, 70 anos, não é uma coisa simples para as pessoas. Não estão familiarizadas com aquilo. Não é. Então, assim, naquela época existia um atendimento ruim, mas existia um atendimento presencial. Você tinha um servidor para te atender. Hoje é mais digital. Você também ainda tem um servidor, você precisa agendar, você precisa falar, né? Mas você tem algumas dificuldades, alguns serviços que são realizados pela plataforma do INSS. Então, se você não tem a ajuda de um filho, de um parente, você não consegue a pessoa mais velha. A pessoa mais velha tem um pouco de dificuldade né, no digital. Com certeza. Então, a gente sabe disso. Então, existe uma exclusão digital muito grande. Lá atrás, você imaginou chegar numa estrutura dessa de 150 funcionários? Não. 9 empresas fora do estado de São Paulo? Não, eu tive um sonho, eu idealizei esse sonho e ele aconteceu muito maior do que eu idealizei. Eu só trabalhei. 400 mil pessoas? Trabalhei e sempre me envolvi muito com os meus clientes. Então, eu sempre procurei... Hoje eu já não consigo ter tanto contato com os meus clientes, porque hoje, né, tem clientes, a demanda é muito grande, mas eu sempre fiz muita questão de atender os meus clientes. Então, às vezes, é claro, né, nós temos, graças a Deus, um grau de satisfação bom, mas tem sempre um cliente, às vezes, que está insatisfeito, às vezes, com o tempo do processo, que é natural, porque não depende, porque às vezes o processo está numa via recursal e às vezes a gente sabe que demora. Então, esses clientes eu faço questão de atender. Todos eu faço, mas eu faço questão de tranquilizá-los de que o processo está sendo muito bem cuidado. Mas eu não pensei realmente que eu fosse crescer tanto. Hoje são mais de 400 mil atendimentos. A gente atende empresas do setor público e privado. Fechamos agora uma licitação com as ETECs e as FATECs. Nós vamos atender os professores. Que legal, das ETECs e FATECs, né? Já atendemos algumas empresas aqui da região de Atibaia. Eu já atendia antes. Eu queria que você falasse um pouco para essas empresas mais corporativas, as grandes. Vocês dão um treinamento? Nós fazemos palestras na CIPAT, né, orientação previdenciária, fazemos plantões previdenciários, né, orientando esses trabalhadores, né, sobre o direito à aposentadoria, os indicadores que precisam ser tratados, se aqueles formulários estão corretos, qual é o melhor momento para se aposentar. Então, nós já fazemos esse diagnóstico gratuitamente, tá, junto às empresas. Então, nós iniciamos em São Paulo com a Sabesp, a CT, o Grêmio da Prefeitura de São Paulo, e aí a coisa foi crescendo, sindicatos, atendemos a Alcoa também em Pernambuco, né? Então, temos uma filial lá. E a coisa foi crescendo. E aqui em Atibaia também já começamos a fazer alguns atendimentos, né, na região com empresas que confiaram no nosso trabalho, porque já tinham até também alguns clientes também, alguns funcionários aposentados por nós. E os próprios, eu acho que a nossa maior referência hoje são os nossos clientes, porque os nossos clientes indicam outros clientes, as empresas que nós trabalhamos, graças a Deus, indicam outras empresas, e aí a Prev cresceu e virou o que virou. Nós estamos falando em 30 mil pessoas que se aposentaram pelas mãos da Prev Fácil. Como teria sido o processo dessas pessoas se vocês não existissem? Eu acho que algumas delas já tinham vindo de outros lugares, né? Já tinham tentado por diversas vezes. E assim, nem sempre foi fácil. Na grande maioria das vezes o processo foi muito suado, né? A gente brigou bastante para reconhecer direito adquirido, a gente brigou bastante para reconhecer vínculos, a gente brigou bastante para reconhecer formulários que o INSS já não valida mais, mas que a gente teve que brigar em recurso. Então, assim, se foi suado para nós, assim, que a gente luta para se manter atualizado, eu fico imaginando para essas pessoas quanto mais difícil talvez elas não tivessem conseguido se aposentar. E eu não digo só em relação ao Prev Fácil, mas eu digo em relação ao segurado que está com dificuldade, ele precisa contratar um advogado especializado em direito previdenciário. Porque hoje o advogado generalista, eu entendo que por melhor que ele seja, por melhor que ele tenha boa vontade, ele não está preparado
para atender uma demanda previdenciária Não, mais complexa. 2.000 regras em 6 anos de mudança? Nossa, então, não tem como. A pessoa tem que fazer só aquilo mesmo, pois né? Então, é Decreto 10.410 de 2020, foi EN 128 de 2022, fora as portarias, as circulares. Então, assim, muita coisa foi introduzida, né, após a reforma da Previdência Social. E 2 anos Atibaia, o que te levou a vir para Atibaia? Primeiro que eu já moro aqui na região, já, né, há um tempo, meus filhos cresceram aqui, é uma região que eu gosto muito. Eu gosto muito dos atibaienses, né, do pessoal de Perdões, Nazaré, né, e a gente acaba se familiarizando, né, então eu já atendo algumas empresas aqui na região, e aí realmente houve a necessidade, porque a gente começou a receber muitas indicações daqui, houve a necessidade de realmente ter a nossa unidade própria aqui, que fica no Patriani. Isso mesmo. Vale a pena você conhecer lá, mas agenda antes, porque eles têm um atendimento super personalizado. Eu vou lá e o Alexandre também, viu, gente? Já passou por aqui, eu já captei ela e falei, dá uma olhada aqui pra gente. Mas a gente vai lá e a sua equipe é muito especial. Eu queria que você falasse um pouco dos seus colaboradores. Eu convivi com eles nas rodadas, em alguns encontros aí. Como que é dentro da nossa cidade buscar uma equipe e qualificar eles para que eles estejam atualizados e preparados para atender essa demanda que tá numa... Essa demanda é uma crescente, né, Cris? É uma crescente. É difícil, a gente sabe que é difícil encontrar pessoas dentro do nosso perfil aqui da região, né? Mas eu sempre valorizei muito pessoas que gostam de pessoas. Eu gosto muito de pessoas, né? Então, a minha equipe é uma equipe que se preocupa, que se envolve com o cliente, que acompanha o processo. Não é só aquele contrato que você fechou naquele momento, ou só aquele atendimento, né? Então, a gente realmente faz questão de acompanhar, verificar se tem alguma pendência que o cliente deixou, que acabou esquecendo. Então, assim, a equipe nossa realmente está muito preparada para atender essa demanda. Olha, foi uma honra para mim, que Deus use vocês grandemente, porque eu falo assim, a aposentadoria é um direito adquirido do trabalhador, né? A pessoa trabalha uma vida inteira. Então, assim, ela tem esse direito. Eu falei certo? Direito adquirido? Falou, tá certo? certíssimo. É um direito do direito. trabalhador. As pessoas contribuem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu falo assim, eu fico feliz pelo pouco que eu te conheci. A sua transparência com esse quesito de ética, de valor, de respeito. Sou muito grata de ter uma empresa que nem você na nossa cidade e que Deus abra as portas tremendamente, que você possa mudar histórias dessa população, Cris, que está no final da vida. Que as pessoas possam compartilhar os últimos anos das vidas com decência, com dignidade, né, Cris? Dignidade, porque é muito triste. Porque não é um favor. Quantos que não morreram no meio do caminho? Verdade. Né? Esperando aposentadoria de anos, tudo isso. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto que eu não conheço nada. As pessoas que foram a óbito e são contribuintes, né? Vamos falar especificamente da esposa. O marido foi a óbito. O que essa pessoa, que orientação que você dá para essa pessoa? Que direito que ela tem? Eu quero falar disso daí um pouquinho também. Se ele já era aposentado, ela vai ter direito a essa pensão por morte. Se ele contribuía, também vai ter direito a essa pensão por morte. É contribuinte, mas não era aposentado. Se acidentou, tem direito a pensão por morte. Ah. Tem direito à pensão por morte, sem dúvida. Uhum. Agora, eu acho que vale a pena a gente alcançar aquelas viúvas ou viúvos que às vezes perdeu seu companheiro e ele tinha direito a uma pensão, uma aposentadoria, e ele desconhecia. É isso que eu quero... E ele morreu sem contribuição, perdeu qualidade segurada, que é aquele período que você deixa de pagar, mas você ainda tem uma cobertura do INSS. Se ele morreu nessa condição, os familiares terão direito à pensão por morte. Agora, se ele perdeu a qualidade, aí nós temos que avaliar o direito adquirido. Existe essa possibilidade? Tranquilamente. Então, isso é muito importante quem está assistindo a gente, porque a gente tem que entender, esse podcast vai chegar nos que estão aposentados, nos que querem fazer previdência privada, e quem nos garante que podem ter pessoas que estão nesse momento triste da vida e a pessoa não tem essa orientação. Então é importante a pessoa ter consciência o quê? Que a Prev Fácil também tem toda a orientação técnica e precisa para as pessoas que ficaram viúvas
E isso independente de quanto tempo? Independente de quanto tempo. A gente precisa saber se essa pessoa... independente de quanto tempo. Ela pode requerer essa... Ela talvez não tenha direito aos atrasados desde o óbito. Tá. Mas o direito ela vai ter ao benefício. E essa consultoria é gratuita também, né? Ela é gratuita também. Eu acho que tem 2 pontos também que é de muita curiosidade dos viúvos. É se eles se casarem, se eles perdem a pensão por morte. Olha, nossa, que pergunta importantíssima. Então... Não perde, tá? Não perde. Então, a pessoa que for beneficiário de pensão por morte, pretende se casar... gente, beneficiário do regime geral de previdência, tá? Porque no regime próprio as regras são outras. Ai, meu Deus, buguei total aqui agora. O regime geral é no INSS. Se a pessoa se aposentou, se a pessoa recebe uma pensão por morte do INSS, ela pode se casar. Se ela recebe uma pensão por morte de um regime próprio, ela era servidor público, tem que constar a legislação do ente público, porque nesse caso pode ser que perca a pensão por morte, tá? Mas quem recebe a pensão por morte do INSS pode casar tranquilamente. Outra dúvida também que é muito comum no escritório, nas consultorias, é que a pessoa que é beneficiária de pensão por morte, ela também tem direito a uma aposentadoria? Tem direito, porque se ela contribui, recebe as duas. Recebe tanto a pensão quanto a aposentadoria, tá? Muitas pessoas acham que por receber a pensão não tem direito a uma aposentadoria. E muitas vezes elas já até contribuíram, já até implementaram o direito, às vezes, a uma aposentadoria por idade. E tem direito, se ficarem doentes também, tiverem na qualidade segurada, ou seja, aquele tempo que você está pagando, você tem cobertura, você também tem direito a benefício por incapacidade e pode receber cumulativamente os 2 benefícios, tanto a pensão quanto a aposentadoria. Informação importantíssima. Então, isso é importante. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. É importante ter acesso às informações corretas, verdadeiras, porque eu falo assim, é muita informação que não é precisa, é muito comentário, às vezes a pessoa está recebendo o benefício do marido que faleceu, não sabe que pode se aposentar também. Exatamente. Então, assim... E que pode revisar também, olha que importante isso. Porque ainda que ele tenha falecido, às vezes a aposentadoria dele também caberia uma revisão do qual ele deixou de exercer o direito, né? Porque desconhecia, mas se tiver no período revisional de 10 anos, a esposa, a viúva tem direito, ou viúva dentro de 10 anos. Dentro de 10 anos. Tem esse limite. E daí, se tem essa revisão e ela é acatada lá e dá tudo certo, ele recebe desde... o valor da pensão. Mas vem desde trás? Se ele já possuía os elementos na época, né? Os elementos que eu digo assim, tinha os elementos para constituir essa revisão, desde o início do requerimento da aposentadoria dele, sim. Gente, que loucura que essa questão da Previdência. Um podcast é muito pouco para isso. Eu acho que foi o podcast mais desafiador da minha vida. Porque eu falo assim, é muito complexo esse tema. E a gente como população, como trabalhador, a gente conhece muito pouco desse assunto. Eu fico feliz. Eu sempre falo isso, viu? Eu escolho as pessoas que vão para essa mesa. Eu fico feliz de ter uma empresa aberta, que a gente possa levar uma informação que vai transformar a vida de pessoas. Olha que privilégio. Então... Deus te abençoe grandemente, que você multiplique ainda mais, que você transforme vidas de pessoas, que as pessoas possam viver esse tempo de alegria, prosperar com a sua aposentadoria, porque elas contribuíram para aquilo. Que Deus te capacite, te guarde. Obrigada. O privilégio é nosso de poder contribuir positivamente na vida das pessoas, porque eu já estou há 25 anos nessa área, eu sei o quanto é difícil, e assim, o que mais me frustra é saber que o INSS nega o direito de muitas pessoas que realmente têm direito àquele benefício. Que triste. E às vezes concede indevidamente, que a gente sabe que concede, né? Para aqueles que realmente não tinham direito àquele benefício. Então, assim, tem que lidar com isso, né? Ainda tem que lidar com isso. Então, assim, para mim é muito frustrante você saber que aquele segurado tem direito a um benefício e o INSS negar. Então, é muito triste, sabe? Assim, e poder contribuir de forma positiva, orientando as pessoas, isso me faz feliz. Que Deus te abençoe, que Ele se manifeste na sua empresa todo dia, que você possa viver milagres lá dentro. É essa oração que eu termino esse podcast para você.
Que esse volume de pessoas diminua, que você fala assim, isso aqui foi um milagre, e que você lembre desse podcast, porque as pessoas merecem, né? Tem muita gente ética, não pelos caminhos errados, né, Cris? Não, e eu tenho certeza, pelo pouco que eu já te conheci, que você jamais adotaria esse tipo de coisa, mas assim, que você possa ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, para que elas possam terminar bem. Eu tô saindo aqui muito feliz em ter tido você aqui com a gente. Obrigada, Cris. Estamos de portas abertas para o Prev Fácil. O que tiver de informação para a gente levar para a população, para as pessoas. Esse podcast ele é regional, mas ele vai correr o Brasil. Então, se você está fora de Atibaia, está fora do estado de São Paulo, você que é da nossa região e tem um familiar seu que tá para se aposentar, ou alguém que ficou viúvo, ou alguém que se acidentou, eles atendem o Brasil inteiro, gente. Nós vamos deixar todas as informações, todos os contatos da Prev Fácil para você. Compartilha esse podcast, comenta, entre em contato com eles, porque isso é de muita relevância para toda a nossa população. Um super beijo para você. Cris, quer fazer suas considerações finais? Não esqueçam de fazer o seu planejamento previdenciário e financeiro. É importantíssimo. Se você não alcançou tempo para a aposentadoria, esse é o momento de você fazer. E quanto mais jovem você fizer, melhor vai ser o seu resultado lá na frente. Olha só que importante. Já vou pegar no pé dos meus filhos, viu, gente? Beijo pra vocês. Temporada 2025 demais. Compartilha esse podcast. Dá o seu like e ajuda a gente. Até mais. Foi uma honra, Cris. Obrigada. A honra foi minha. Obrigada. Stand in the window frame, go running with a knife in my hand for 40-second fame.